Olá, nós somos a Silva Lopes Advogados, um escritório de advocacia diferente. Mas não se engane, levamos nosso trabalho muito a sério. Possuímos escritórios em Porto Alegre e São Paulo, mas atuamos com clientes espalhados por todo o Brasil e em diversos países. Atendemos as áreas de direito empresarial, tributário e propriedade industrial, e somos especializados no atendimento de empresas de tecnologia, scale-ups, fintechs, startups e fundos de investimento. E pode ficar tranquilo, pois acordo de sócios, stock options, LGPD, registro de marca e contratos de investimento são a nossa praia. E não somos apenas especialistas em tecnologia, nós amamos tecnologia. Back-end, front-end, blockchain, API, entendemos e falamos a sua língua. Silva Lopes Advogados. Entre em contato e venha tomar um café com a gente. Bom dia, Casey! Como vocês vão? Maior evento de startups do Brasil, da América Latina. Então, meu nome é Lucas, sou advogado no Silva Lopes Advogados. Mais uma vez aqui junto com o Casey, patrocinando esse grande evento. Hoje vamos falar de um assunto muito importante. Então, começando a nossa apresentação, antes de entrar no nosso conteúdo, vamos falar rapidamente sobre o escritório. Então, como visto na apresentação, somos um escritório focado no atendimento de empresas de base tecnológica. Hoje já estamos no nosso 9º ano de atuação no mercado. Nesses 9 anos, atuamos apenas com empresas de base tecnológica, então já possuímos um backtracking bem interessante no mercado. E hoje, possivelmente, um dos poucos escritórios no Brasil que possui um portfólio composto 100% por empresas de base tecnológica. Então, hoje vamos falar um pouco sobre os cuidados jurídicos para as scale-ups, que é aquele momento que as empresas de base tecnológica deixam de ser early stage, superam um pouco o momento startup e começam a ter dores jurídicas muito mais complexas e que precisam de cuidados diferentes para que a empresa consiga crescer de forma saudável. Então, apenas para recapitular, pessoal, a diferença entre os cuidados jurídicos de uma startup e uma scale-up, a startup é aquela empresa de base tecnológica, normalmente, geralmente, que está focada ainda na parte do MVP, na parte de ideação, entrada no mercado, tração da sua empresa, buscando os early adopters. É aquele momento conhecido como foco no produto. Os founders, eles não estão muito preocupados com a estruturação da empresa. O momento inicial é realmente focar no produto e deixar em segundo plano a parte estrutural da empresa. Já a scale-up, ela já superou o que a gente chama de vale da morte, já realmente tem um produto, um product market fit mais alinhado, já está na fase de receber as primeiras rodadas de investimento, de estruturar como será a cadeia jurídica do seu time, realizar contratações. Um dia eu tenho 10 colaboradores, na semana que vem eu tenho 40, mês que vem 100. Então, a expansão da operação, tanto nacionalmente, como em alguns casos, internacionalmente. Então, recapitulando a estrutura jurídica inicial de uma startup. Geralmente, a startup ela ainda está se preocupando com a parte de abertura da empresa, de realizar o contrato social, acordo de sócios, registro de marca, termos de uso, política de privacidade, estruturar a sua rede contratual com clientes e fornecedores. Então, quando a startup ela para de focar no produto e começa a se preocupar com a sua parte estrutural, ela olha primeiro para esse kit jurídico. Ela vai se preocupar com a parte societária, um pouco com a parte contratual e com a parte de propriedade intelectual. Só que veremos agora que os cuidados jurídicos para scale-ups são completamente diferentes. Eles são suplementares de uma complexidade técnica muito maior. Então, começando, pessoal, com a parte do societário e do tributário.
Quando eu sou uma startup, eu normalmente serei uma empresa que terá o regime societário limitada. Ou seja, eu ainda não serei uma sociedade anônima. Quando eu migro para o formato de scale-up, o comum é que eu migre também para uma sociedade anônima. Então, eu preciso ter o meu arranjo societário muito bem organizado e definido nesse momento de transição, porque é um momento de transição onde as startups irão ter que definir o seu futuro rapidamente. Também as empresas estarão passando por rodadas de investimento. Então, é o momento onde eu precisarei me preocupar com a minha tese de investimento. Então, eu tenho que ter bem definido se a minha tese está mais alinhada com alguma aceleradora ou mais alinhada com algum fundo de investimento, se eu quero ter investidores mais hands-on ou não, eles vão ser apenas investidores com capital, fazer os contratos de investimento. Então, é um momento importante para a empresa, onde eu vou precisar definir todos os contratos, negociar cláusula por cláusula, até realmente eu ter o closing do deal. Então, é um momento onde o investimento começa a surgir com mais força. Conversão para SA, então, como mencionado, é um momento, normalmente, onde a startup começa a se preocupar com a alteração da sua vestimenta societária. Quando eu trabalho com sociedades anônimas, a gente percebe que a complexidade é muito diferente do que trabalhar com uma limitada. A limitada, pessoal, o regulamento dela está previsto no Código Civil. A gente sempre gosta de dizer, o Código Civil tem esse tamanho e vai estar trabalhando com SA, com limitada. Quando eu trabalho com SA, a lei de SAs ela é desse tamanho e ela vai trabalhar apenas com sociedade anônima. Então a regulação é muito diferente, é muito mais complexa. Também é o momento onde o investidor ele passa a virar acionista da empresa. Muitas vezes, quando eu estou fazendo a minha conversão ou o meu contrato de investimento, é previsto que, no momento da conversão dos acionistas, eles irão entrar para o quadro societário dessa empresa. Então, isso muitas vezes já é previsto no próprio acordo de investimentos. Então, é um momento muito importante onde o investidor troca da figura do investidor para virar um acionista da companhia. Acordo de acionistas. Então, diferente do acordo de sócios, esse documento será muito mais abrangente e muito mais completo. O acordo de sócios é destinado para empresas limitadas. Quando eu falo de sociedades anônimas, eu irei tratar do acordo de acionistas, onde eu terei sócios diferentes e precisarei também organizar melhor esse meu documento, que, na minha opinião de advogado, é um dos mais importantes de qualquer empresa. Após o acordo de acionistas, iremos trabalhar com mais força no Stock Option Plan, que é o acordo de opção de compra de cotas. Ele já é tratado dentro da limitada, dentro da startup, no início de operação, mas nesse momento eu também posso definir, e é normal que seja definido com mais força, porque as disposições societárias de uma limitada são muito diferentes de uma sociedade anônima. Então, é o mecanismo mais utilizado para fazer retenção de talentos dentro da minha empresa de base tecnológica. Então, é o momento onde eu vou trabalhar com mais força qual é o meu programa de opção de compra de cotas ou partnership. Organização do cap table. A organização do cap table ela é primordial para as scale-ups, porque é comum, já vi algumas vezes, a empresa perder muitas vezes o controle societário, administrativo da empresa, por oferecer muita participação societária para algum investidor ou um colaborador estratégico e não pensar de forma organizada como será a cadeia de investimentos futuros. Porque isso pode, pessoal, prejudicar as próximas rodadas. Existem, por exemplo, fundos de investimento que não investem
em empresas, scale-ups, que já estejam, que tenha menos de 80% das cotas da empresa com os founders. Então, isso também é muito importante, porque fundos têm teses próprias. Eles dizem, não, Lucas, a sua empresa tem menos de 80% na mão dos founders. Então, eu acredito que isso, dentro da minha tese, não irá se encaixar pelo alto risco, e também porque esse fundo já está organizando a próxima rodada. Então, se eu tenho menos de 80%, isso não é uma regra, tá, pessoal? Isso são teses que podem ser validadas, isso pode prejudicar o andamento das próximas rodadas, dependendo da tese. Então, esse é apenas um exemplo para conseguir ilustrar para vocês como o cap table é extremamente importante, a participação dos sócios da minha empresa, dos acionistas. Estruturação de regras de governança. Então, quando eu deixo de ser uma limitada e passo a ser uma sociedade anônima, a própria lei de sociedade anônima irá prever diversas regras de governança corporativa, de compliance, que a minha empresa terá que ter frente aos acionistas. Então, é um momento onde a chamada burocracia, ela realmente aparece com um pouco mais de força, e por isso é importante eu ter ótimos advogados do lado para conseguir simplificar esses processos. Também, pessoal, quando eu falo de sociedades anônimas, quando eu falo de scale-ups, quando eu bato naquele teto onde eu preciso me organizar a casa para crescer mais, é um momento que a gente vai tratar com mais força também da parte da tributação. Então, entender qual é o meu regime tributário adequado, se é um lucro real, se é um lucro presumido, fazer simulações tributárias de acordo com a minha previsão de receita, entender se eu tenho algum benefício tributário ou não, se eu estou adequado no melhor KNAI. Então, é um momento estratégico para a empresa tratar de tributação. Livros fiscais, então a empresa ela terá livros fiscais mais apurados, então a contabilidade de uma sociedade anônima é mais complexa do que uma limitada, então precisaria ter livros fiscais muito mais apurados, onde eu irei prever questões de abatimento de crédito, de entrada de créditos fiscais, então isso deve ser feito de forma correta, perfeito? E para outras scale-ups que já estão pensando também em internacionalizar a operação, o que é muito comum, as scale-ups terem um crescimento exponencial de forma muito rápida em um curto espaço de tempo, saírem de um estado, irem para outro, já irem para a operação nos Estados Unidos, na América Latina ou na Europa. Então, definir a estrutura comercial e societária cross-border da empresa, como que vai ser feito essa abertura da empresa fora do Brasil, se eu teria uma estrutura de holding, como será feito a remessa de valores, qual que vai ser o impacto disso. Isso também é extremamente importante nesse momento. Além, é claro, de operações de M&A, então fusão, aquisição, incorporação de empresas, é um momento que a scale-up começa a olhar mais para esse mecanismo. Passando os cuidados societários, também existem outros cuidados referentes à propriedade intelectual da scale-up. Lembrando que estamos falando de empresas de base tecnológica, onde o maior ativo dessas empresas é o ativo intangível, é a propriedade intelectual, não a cadeira, a sala comercial, o computador, não. É a propriedade intelectual, é o meu software. Então, é importantíssimo a empresa começar a se atentar com a marca, que já deve estar registrada nas classes adequadas, patentes, muitas vezes importantes para o software, também vai trabalhar com o hardware. Então, patentes são extremamente importantes para conseguir oficializar o ativo intangível daquela empresa, domínios do site que a empresa vai vir a ter, contrato com desenvolvedores. Então, ter contratos com desenvolvedores bem definidos, separando o que é direito moral da obra e o que é direito de exploração econômica da obra,
Então, cláusulas de sigilo, de não confidencialidade, não concorrência. Então, são cláusulas importantes que eu devo ter no meu contrato de desenvolvimento para conseguir determinar o que é direito moral da obra e quem pode licenciar, ceder, sublicenciar. São pontos importantíssimos que devem estar atentos quando eu irei tratar de propriedade intelectual e compartilhar o meu ativo intangível com os terceiros. E também, não menos importante, pessoal, a rede contratual da empresa. Então, o que é a rede contratual, Lucas? Primeiro, relações instrumentalizadas. Qual que é a diferença da relação instrumentalizada para um contrato? No Brasil, são permitidos contratos verbais. Então, não raras vezes, o founder da empresa faz um contrato verbal, um contrato de boca a boca, não deixa disposto alguns pontos importantes, porque é um contrato verbal. Então, é um momento também que as empresas precisam instrumentalizar as suas relações contratuais, botar no papel. Isso é extremamente importante para que se tenha organizada a rede contratual de uma empresa, até para futuros processos de investimento, de due diligence. O investidor ele irá olhar se as relações estão instrumentalizadas para conseguir tomar a decisão de investir na empresa ou não. Contratos padrões. Então, dependendo do modelo de negócio, se eu sou um SaaS, se eu sou um marketplace, se eu sou um crowdfunding, eu terei, entre outros, contratos padrões para o meu modelo de negócio. Então, muitas vezes, contratos de licenciamento padrão, contratos comerciais. Então, é extremamente importante eu definir esses contratos padrões para ter uma segurança jurídica de todas as relações contratuais e comerciais que a minha empresa estará ingressando, para que não fique realmente uma bagunça com contratos que têm uma cláusula, contratos que não têm, contratos que têm sigilo, outros que têm confidencialidade, contratos que têm multa, contratos que não têm multa. É importante eu ter isso padronizado para ter essa segurança jurídica. Política de comissionamento, então, é um documento também muito relevante para entender como que será remunerado o meu vendedor externo em algum modelo de negócio, se eu irei remunerar ele apenas por comissão, ou se ele terá algum FII mensal, como que eu consigo também desvincular dos requisitos de reconhecimento de vínculo trabalhista, então pessoalidade, subordinação, todos esses pontos eu preciso ter cuidado na hora de estruturar minha política de comissionamento e ser bem franco com o meu parceiro comercial, com o meu vendedor externo ou com o meu representante comercial, que são figuras diferentes que devem ter cuidados diferentes. Termos de uso. Então, termos de uso e política de privacidade, dependendo do modelo de negócio, muitas vezes serão os únicos documentos que a ScaleUp terá no relacionamento com os seus clientes ou fornecedores. Então, dependendo do caso, eu não terei contratos de licenciamento, não terei outro contrato com meus parceiros. Então, termos de uso e políticas de privacidade adequadas também com a Lei Geral de Proteção de Dados é extremamente necessário. A gente brinca dentro do escritório que termo de uso, política de privacidade, são aqueles documentos extensos, pesados. Mas, quando eu for usar ele tem que servir para alguma coisa. Não adianta eu ter um contrato de 15, 20 páginas e na hora que eu precisar que ele me proteja, ele não servir para nada. Então, são documentos extremamente importantes para uma empresa de base tecnológica. Contratos de trabalho. Então, definir qual será o meu formato de contratação dos meus colaboradores. A política de home office. Então, estruturar uma política de home office agora, também em 2020, muito em função da pandemia, muitas empresas passaram ao regime de home office, e aqui um parênteses, de trabalho forçado em casa. Eu preciso ter com o meu colaborador organizado em seus contratos de trabalho cláusulas que irão prever o home office, o trabalho
fora do estabelecimento da empresa, como que isso irá acontecer. Então, são pontos importantes que eu devo analisar, que eu devo olhar também para as convenções coletivas de trabalho. São pontos que não podem deixar de ser observados justamente nesse momento, onde muitas empresas estão trabalhando nesse formato. Eu preciso readequar a minha rede contratual no que toca à contratação dos meus colaboradores. Contratos com empresas maiores serão mais comuns para uma scale-up. Então, dentro desses contratos, as scale-ups deverão ter políticas de compliance muito bem definidas, políticas de anticorrupção, de proteção de dados, definições de SLA robustas. Então, SLA é o prazo de entrega de determinado combinado dentro do contrato, de determinado produto, de determinado serviço, prazos que deverão estar muito bem alinhados. Por quê? Quando eu trabalho com uma scale-up e eu começo a lidar com clientes maiores, com empresas mais robustas, é comum essas empresas imporem o formato de contratação deles, o contrato padrão deles. Então, esses contratos normalmente terão estas disposições, entre outras, e também eu terei que ter estas disposições como empresa dentro do mercado. E também contratos internacionais. Então, definir a minha rede contratual internacional, então, eventualmente, contratos bicolunados em idioma estrangeiro serão importantes em relações com empresas estrangeiras. Por fim, pessoal, eu trago essa frase para vocês, que todos nós somos empreendedores e a vontade de criar coisas está no nosso DNA. Aqui no escritório, amamos tecnologia e trabalhamos com tecnologia há mais de 9 anos. Então, convido vocês para irem em nosso estande virtual, tomar um café virtual com a gente e entender como que podemos ajudar e somar na jornada de vocês. Por fim, muito obrigado. Olá, nós somos a Silva Lopes Advogados, um escritório de advocacia diferente. Mas não se engane, levamos nosso trabalho muito a sério. Possuímos escritórios em Porto Alegre e São Paulo, mas atuamos com clientes espalhados por todo o Brasil e em diversos países. Atendemos as áreas de direito empresarial, tributário e propriedade industrial e somos especializados no atendimento de empresas de tecnologia, scale-ups, fintechs, startups e fundos de investimento. E pode ficar tranquilo, pois acordo de sócios, stock options, LGPD, registro de marca e contratos de investimento são a nossa praia. E não somos apenas especialistas em tecnologia, nós amamos tecnologia. Back-end, front-end, blockchain, API, entendemos e falamos a sua língua. Silva Lopes Advogados. Entre em contato e venha tomar um café com a gente. Bom dia a todos os participantes aí do Case Startup Summit. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco aí do tema Open Banking no contexto do empreendedorismo. Então, para começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Breno, sou head do segmento de empresas aqui do Banco BS2, sou formado em administração e contabilidade, tenho especialização em finanças, tive uma trajetória aí no mercado financeiro, passando por fundos de investimento, finanças corporativas, gestão de fundo de investimento voltado para tecnologia, fintechs, e também tive a oportunidade de ser cofundador de um aplicativo chamado PMApp. E hoje estou aqui no Banco BS2. Para quem não conhece o Banco BS2, nós fomos fundados em 1992, já temos aí 28 anos de trajetória no mercado financeiro. De 92 a 97, nós fomos uma financeira, em 97 nós fomos transformados em um banco múltiplo. De 97 a 2004, a gente trabalhou com financiamento automotivo, e de 2004 em diante, a gente foi focado no crédito consignado, sendo um banco com bastante destaque aqui no segmento financeiro, no mercado financeiro brasileiro.
Em 2015, a gente fez uma joint venture com o Santander e criou um banco chamado Olé Consignado, que nesse momento levou toda a nossa operação de consignado e deixou espaço para o Banco Bom Sucesso se reinventar. Então, aí, a partir de 2016, a gente passa por um movimento de transformação cultural e digital, com o início de novas áreas, contratação de talentos e a fundação da ADIC, que é a nossa empresa de adquirência. Em 2018, a gente mudou de Bom Sucesso para BS2, para trazer essa conotação mais digital, e também fundamos a nossa DTVM. 2019 foi a nossa chegada ao segmento de banco digital, nós lançamos nossa plataforma pessoa física e também a nossa plataforma para empresas. E nos posicionamos aí no mercado através do patrocínio do banco do Clube do Flamengo, que ajudou a ter essa visibilidade. Em 2020, a gente lançou um novo canal de distribuição, chamado BS2 360, e elevamos a nossa plataforma de empresas para um contexto de marketplace. Trazendo um pouco agora o contexto aí da nossa apresentação, que é falar um pouco de Open Banking no contexto do empreendedorismo, é importante ressaltar aqui que em 2019, o BS2 foi ganhador do prêmio eFinance, né, como o primeiro case de API Banking da América Latina. E isso aí é algo que a gente valoriza bastante, pois está totalmente ligado a nosso processo de transformação digital, onde a gente deixa de ser um banco tradicional e passa a ser um banco totalmente baseado em tecnologia, em APIs, tá? Então, é nesse contexto que a gente traz aqui um pouco de tudo que a gente faz hoje, tá? Então, a gente tem o Open Banking e as APIs como centro de tudo, e em volta todos os serviços que a gente consegue oferecer. Então, nós temos serviços financeiros pessoa física, serviços financeiros pessoa jurídica, investimentos, câmbio, tanto turismo quanto internacional, quanto atacado, área de corporate de crédito, seguros e adquirência. Então, isso aqui torna o Banco BS2 hoje um banco médio completo, pronto para atender a todas as necessidades, seja das pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Bom, falando um pouco aqui do nosso contexto de Open Banking, né, acho que é um tema que está sendo bastante discutido pelas pessoas e pelos órgãos reguladores. É importante conceituar um pouco, explicar um pouco como é que ele funciona, tá? Então, o que é? O Open Banking hoje é um contexto onde você tem duas vertentes. A primeira deles é a abertura dos dados, das suas informações bancárias, onde o cliente se torna dono e pode gerir as informações da forma como ele achar interessante e que for útil para ele. A segunda frente é uma frente de desintermediação, onde ele também pode utilizar dessa conexão, dessa abertura, para poder fazer pagamentos de forma muito mais instantânea e também escolher aonde ele gostaria de iniciar esse pagamento. Então, esse tema hoje está sendo bastante regulado, bastante discutido, e a gente vê um cenário muito, muito promissor aqui no Brasil, principalmente voltado para as pessoas jurídicas, que está sendo alvo de regulação aí pelo Banco Central, discussões bem intensas, tá? Bom, não posso deixar de ressaltar também que esse contexto é uma tendência mundial, a gente vê ele sendo discutido em todas as partes do mundo e de forma mais intensa na Europa, a partir do Reino Unido, que começou em 2018 e que teve o seu padrão adotado aí pela Europa também a partir do mesmo ano, e hoje a gente já está na terceira versão desse standard, tá? E o Brasil com uma tendência de seguir esse padrão europeu, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, olhando para esse conceito do Open Banking, para toda essa tendência, a gente pode citar algumas aplicações. A primeira delas é essa questão de agregação de dados e decisões analíticas, né? Então, você pode pegar a sua informação financeira de uma instituição e compartilhar com a outra, principalmente para obter ofertas ou condições melhores aí para a sua necessidade. Isso aí gera mais competitividade. Ele também pode ser utilizado para avaliação de crédito, né? Então, você pode pegar suas informações, levar para outro banco, para te ajudar a dar um crédito com uma condição melhor. Ele pode ser utilizado para comparação de produtos, né? Então, você pode escolher entre um cartão de crédito, por exemplo, de instituições diferentes e entender como que ele pode se encaixar
melhor para qual produto que se encaixa melhor para você. Pode ser feito para verificação de identidade, então hoje os bancos usam muito os birôs para poder fazer consulta, mas agora com tanta informação a gente também pode ser um agente validador das informações do cliente, né? Então, por exemplo, com o consentimento dele, confirmar se ele é realmente portador de uma conta ou tem algum histórico ou algum produto com a gente. E também ele pode facilitar essa parte de iniciação de pagamentos e transferências, né? Então, um pouco misturado aí com esse contexto do Pix e a substituição dos cartões e dos outros meios de pagamento intermediados aí pelas adquirentes e bandeiras. Bom, então, aqui vamos entrar aqui um pouco no tema específico aqui da nossa apresentação, que é o Open Banking no contexto do empreendedorismo. Para a gente poder falar do empreendedorismo, a gente precisa entender quem é o empreendedor brasileiro hoje, né? Então, a gente chega aqui a alguns números que são bastante interessantes, né? Então, hoje a gente tem 21 milhões de CNPJs ativos no Brasil. Se a gente fizer um raio-x deles, 17 milhões são microempresas, ou seja, são empresas que faturam até R$360 mil por ano. Quando a gente entra num universo maior de faturamento, que vai de 360 mil a 4 milhões e 800, a gente tem aí mais 921 mil e nos restam 3,1 milhões de empresas, com faturamento acima de 4,8 milhões. Então, assim, quando a gente vai trazer esse contexto de tecnologia e empresas, a gente acha que isso está muito ligado às empresas de grande porte, mas não. Isso aqui tem que ser usual para as micro, pequenas e médias empresas, que é a realidade dos empreendedores brasileiros hoje. Então, assim, não adianta nada a gente ter uma série de APIs e elas não serem utilizadas por esses clientes. Então, nesse contexto, entra aí o Open Banking, né, possibilitando essa integração de plataformas que trazem uma maior usabilidade, melhor usabilidade para o cliente, com os serviços financeiros da maneira como ele preferir. E tudo isso a gente está fazendo aqui, está criando com um seguinte propósito, né? Valorizar o empreendedor. E quando a gente pensa em valorizar o empreendedor, qual o ativo mais valioso que ele tem hoje? Sem dúvida nenhuma é o tempo. Então, o que a gente pode fazer para valorizar o tempo do empreendedor, né? Fazer com que ele consiga dedicar mais tempo para o seu negócio, ao invés de gastar tempo fazendo rotinas financeiras que não geram valor, né? Só geram cumprimento de obrigações. A gente traz aqui exatamente este conceito de Open Banking. E aqui a gente vai listar alguns problemas aí do empreendedor, problemas bem usuais, que o Open Banking entra para poder ajudar. O primeiro deles imagina que você acabou de abrir uma empresa e precisa abrir uma conta bancária. Se você fosse hoje uma empresa a um banco tradicional, você teria que coletar todas as informações da empresa, dos sócios, ir até uma agência. Essa agência vai proceder com as informações para análise, chegando a informações pessoais dos sócios. E aí, a partir dessa análise, vai proceder para abertura, consequentemente, envio de cartão e por aí vai. Então, a gente cita aí que hoje um processo de abertura de uma empresa pode demorar entre 5 a 7 dias úteis. E como que a gente melhora isso com o Open Banking? A gente tem uma das primeiras parcerias que essa tecnologia trouxe para a gente, foi uma parceria com o Contabilizei, que é o maior escritório de contabilidade online do Brasil, e a gente criou um case muito interessante com eles, onde o cliente que utiliza a Contabilizei para abrir sua empresa, ele pode, a partir do momento que a empresa é aberta, ele pode enviar automaticamente as informações cadastrais para o BS2 através das APIs, e o BS2 já recebe isso sem a necessidade que ele tem que digitar nenhum campo adicional, e em poucas horas a gente tem a conta aberta, e ele está apto a operar em uma plataforma bem completa, né? Então, você já tem aí, você já pode começar tanto a receber, quanto a pagar, receber dos seus clientes, quanto a pagar para os seus fornecedores. Uma segunda dor muito interessante preciso realizar o pagamento dos meus boletos ou fornecedores. Quando a gente pega hoje uma pequena empresa,
ele que tem um nível gerencial, a gente tem uma etapa extremamente longa, né? Então, o padrão é você fazer os lançamentos contábeis dentro de um RP financeiro. Depois do RP financeiro, você tem que pegar esses mesmos dados e levar até o Internet Banking do banco. Essa transação precisa ser aprovada por quem tem autonomia. De lá, você precisa, a partir do momento que você faz o pagamento, você precisa exportar um arquivo para levar para o RP para poder fazer a conciliação e ver qual que foi aí o seu fluxo de caixa nesse período. Com o Open Banking, a gente possibilita uma integração em tempo real. Então, imagina que seu RP já fica conectado com o banco e você inclui tanto pagamentos, transferências no ambiente dele, e eles já são automaticamente incluídos no banco, passando apenas pela camada de autenticação para poder liberar e confirmar que a pessoa tem a autonomia necessária para poder fazer o pagamento. Bom, e uma terceira dor eu tenho um furo de fluxo de caixa aqui e preciso tomar um empréstimo. Então, imagina que se você identificasse isso, você teria que, nesse momento, levantar toda a documentação, acionar um gerente, esse gerente teria que fazer a análise de risco, te informar uma taxa, gerar os contratos as células de crédito, realizar a assinatura para, a partir disso, fazer a liberação do recurso. Além de gastar tempo para poder fazer toda essa rotina, talvez tudo isso aí não chegue em tempo de cobrir esse seu furo de fluxo de caixa. Então, para isso, da mesma forma, a gente já tem essa conexão. Tanto para poder receber as informações de vendas e facilitar a análise de crédito, quanto para poder fazer a concessão do crédito imediato. Então, você não precisa entrar no banco para poder fazer a contratação de crédito e conseguir sanar esse furo. Você pode contratar isso diretamente do ambiente onde você está fazendo a gestão financeira do seu negócio. Então, esses são 3 exemplos que citam bem aí, são exemplos extremamente simples, mas são dores reais dos empreendedores que podem ser sanadas, né, de forma fácil com o Open Banking, com toda essa camada que a gente já construiu aqui dentro do banco. Então, para poder falar um pouco mais aqui, a gente mostra, né, que a gente já tem APIs hoje disponíveis, tanto para serviços financeiros, para câmbio, para crédito, meios de pagamento, investimento e cartões. Então, quando você une essas APIs, que não são só informativas, mas são também transacionais, com essa autenticação via Open Banking, aí já a gente tem um mundo de possibilidades. E é nisso aqui que eu queria convidar vocês aí, empreendedores, donos, CEOs de startups, desenvolvedores, a conhecer a nossa estrutura, aqui do banco, e entender um pouco mais as possibilidades que o Open Banking permite, né? Então, você ter um sistema totalmente integrado ao banco e de forma muito simples. Então, isso aqui se assemelha, né, essa informação aqui se assemelha à forma como você se autentica utilizando as credenciais do Facebook. Então, o nosso método de autenticação aqui se assemelha a ele, chama-se o ALF2, e a gente está pronto para poder ter inúmeros parceiros aqui dentro do nosso ambiente utilizando essa estrutura. Bom, esses aqui são exemplos, né, então, das nossas APIs. Então, o correntista BS2, que também é cliente de algum dos nossos parceiros, ele tem inúmeras possibilidades aqui. Ele já poderia, por exemplo, como no Contabilizei, ter essa jornada de abertura de conta totalmente integrada. Ele pode emitir boletos de cobrança no ambiente de forma automatizada ou recorrente. Ele pode fazer as movimentações das contas e gerir todas as contas através de uma outra aplicação. E ele pode também fazer toda a conciliação bancária recebendo nossos webhooks. Então, isso aí, inclusive hoje, com a entrada do Pix, trazendo aí as transações para o nível 24/7, e uma gestão de fluxo de caixa totalmente ativa, né, em D0, isso aí faz com que as empresas consigam fazer uma gestão muito mais eficiente dos seus recursos e utilizar a tecnologia a seu favor. Bom, falando aqui, então isso aqui a gente já exemplificou,
E só para poder entender como é que é o nosso fluxo, né, de autenticação, basicamente, o nosso cliente, ele entra na aplicação, chama nosso ambiente, então ele dá o consentimento para a plataforma do parceiro para poder agir em seu nome. Esse cliente faz a iniciação de uma transferência, por exemplo, uma TED ou agora um Pix, e essa transação cai dentro do nosso ambiente, né, e ele pode ser aprovado tanto dentro da nossa interface web, quanto dentro do nosso aplicativo. Então, aqui ele gera um token, confirma que ele realmente é o usuário e tem os poderes para poder fazer essa transação, e aí a transação é aprovada e todo o fluxo por trás de conciliação é disparado, tá? Bom, então aqui a ideia era basicamente compartilhar um pouco com vocês os cases, os casos que a gente de uso para o Open Banking no contexto do empreendedorismo, e também convidá-los para poder conhecer um pouco mais da nossa estrutura do banco e utilizar os nossos serviços para desenvolver soluções para os clientes de vocês, tá? Bom, queria agradecer o tempo, a disponibilidade de todos aí para assistir. Queria deixar meus contatos, né? Fico disponível aqui tanto via LinkedIn, e-mail, fiquem à vontade para contactar. E eu gostaria também de convidar vocês para conhecer o nosso stand virtual, e a gente vai estar disponível aqui para poder atendê-los, marcar reuniões, compartilhar um pouco aí do que a gente está fazendo, não só na parte de empresas, mas também na parte de pessoa física, com investimento, crédito, câmbio e uma série de outros serviços que estão aí a favor do nosso cliente. Queria agradecer, muito obrigado à organização também. Um abraço.